Olá, fofoqueiros! Esse é o sexto episódio do Fofoca Literária. Hoje eu, Isana, sou a mediadora pela primeira vez. Então não se decepcionem. É, Vamos às apresentações. Estamos aqui com o nosso elenco fixo de sempre: Rodrigo, Mariana e Nathalie, meus bilíngues favoritos. Hi, hello! Olá. Não vou dar exclusividade para vocês hoje, porque temos uma convidada muito especial. Hoje estamos aqui com Rayane, Olá, galera! nossa transista, colega de sala e poetisa favorita. Bicha detona, viu? Oi, gente, massa! Muito bom estar aqui hoje com vocês. Igualmente, nós agradecemos muito sua participação, Ray. O conto que iremos falar hoje é o conto Maria, de Conceição Evaristo. Que esse conto foi lançado junto com o livro Olhos d'Água, em 2015. O conto Maria fala sobre uma mulher preta, pobre, trabalhadora, mãe de 3 filhos homens, e como uma viagem de ônibus mudou a vida dela. Esse conto é um conto muito curto e muito forte também, pois a partir dele nós podemos reconhecer uma realidade bem próxima. Talvez todo mundo conheça uma Maria. E eu queria saber de vocês sobre o título do conto. O título é só Maria, é só o nome dela. Vocês acham que foi proposital? Que foi só porque é o nome da personagem? O que é que vocês acham? Então, como você falou logo no início, todo mundo conhece uma Maria. Maria é um dos nomes mais comuns na língua portuguesa. É Maria e João. Então, esse fato de o nome ser comum não é por nada, é porque, assim como o nome, a história que a gente é apresentado no conto também é uma história muito comum, que acontece bastante, infelizmente. Mariana falou aí do nome Maria, só dados mesmo. IBGE, mais de 11,7 milhões de ocorrências do nome Maria e depois é seguido de José. Então a gente já vê também uma herança aí muito bíblica, muito católica no nome e tudo mais, e como as pessoas quiseram colocar isso e essa recorrência aí presente, justamente, e muitas vezes falam que somos todos Marias, mas... Puxando um gancho do que Nathalie falou, eu penso que também Maria é um nome muito representativo e também é proposital quando ela traz um nome, uma personagem que tem as características que tem com o nome Maria, porque a gente sabe que a maioria das pessoas conhecidas como Maria são pretas da periferia, então tem toda essa ligação também, né? Isso que Nathalie falou sobre seu nome bíblico é realmente muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, Sim. mas agora, fazendo essa relação, quando você vê o final do conto, faz muito sentido o nome dela ser Maria, né? Porque é toda aquela história bíblica da mulher que passou uma vida meio sofredora e que Olha o spoiler! Já estamos dando spoiler. Mas também, gente, e também Maria, um nome feminino, né? Então a gente já percebe que a nossa protagonista desse conto vai ser uma mulher, o que também é outra coisa muito importante da escritora da Conceição Evaristo, que ela diz que ela faz essa escrita de escrevivência, realmente sobre vivências. Então, ela traz essa voz às mulheres pretas. Então, esse também é muito importante porque não caberia outro nome senão Maria, que é muito forte. E isso que Nathalie falou, eu passei o conto inteiro lendo e só conseguindo relacionar com o que a gente está debatendo hoje nas redes sociais, que é como você não consegue dissociar gênero de raça. E é basicamente isso que ela faz no texto. E ela vai passando por várias camadas disso. Ela começa falando, você acha que ela fala sobre classe? É o que ela fala, mas não é sobre isso. Ela passa para a solidão da mulher negra até chegar na violência que o corpo negro sofre dentro da sociedade. Coisa bem sutil do texto, mas que é retomada algumas vezes durante ele, é o papel do corte da mão, que ela tem um corte na mão no trabalho e ela fala sobre uma faca laser.
que foi a que ocasionou esse corte. Como o Rodrigo já falou, realmente, que começa falando dessa violência com o corpo preto, a gente já percebe no início quando ela fala que ela saiu da casa da patroa. E o que ela ganhou foram restos de frutas e uma gorjeta. E essa gorjeta daria para comprar um xarope, um remédio e mais um Toddy. Ou seja, olha o quanto era essa gorjeta, né? Porque só dava para comprar isso. Comida, o necessário. Exatamente, não é uma vida de luxo de jeito e maneira. O necessário não, menos que isso até, né? O básico, menos do básico. Então, a gente já percebe aí que há realmente um recorte de classe. E depois, quando ela fala que se machucou com essa faca laser que corta até a vida, depois a gente percebe o que seria, por que o desse uso do corta até a vida. Para mim, essa mulher ela já estava sendo cortada há muito tempo pela sociedade inteira. Então eram pequenos cortes até chegar ao que chegará no final, que nós iremos descobrir juntos aqui, não vou dar mais spoiler. Isso que Nathalie falou me lembrou muito um artigo que eu fui ler, quando estava pesquisando mais sobre o conto, em que a autora do artigo ela usava esse corte de faca como o equivalente ao açoite na época da escravidão. E na época da escravidão, pelo menos o que foi que eu aprendi na escola? Feijoada, ela veio da época da escravidão. Era a pequena porção que os negros recebiam naquela época com feijão e alguma carne para se alimentar, eles juntavam tudo, virou a feijoada. E é basicamente assim que ela sai da casa. Ela sai com restos de comida que os ricos compraram apenas por ostentação, para decorar. Ela comprou um melão para decorar uma mesa, não necessariamente com a intenção de comer. E depois ela chega e ela sai também com o corte, que seria o açoite. E outra coisa que meio que corrobora para essa visão é que quando foi legalizado, quando foi homologada a PEC das domésticas, que foi quando legalizaram o trabalho doméstico, tiveram pessoas que usaram esse fato como a segunda abolição da escravatura no Brasil. Aí quando você... E esse livro é depois da PEC. Então, quando você começa a fazer esse diálogo de momento histórico, o que aquilo representa, isso faz mais sentido até. Existe um momento que ela fala até que prefere, ela se preocupa mais com a vida do que com a morte. E quando ela é assaltada, ela pensa que ela não tem nada para oferecer aos ladrões. Não tem nada nas mãos, a não ser um corte. Foi bom que Zena tocou nessa parte aí dela estar dentro do ônibus e a ação e o momento da ação, quando acontece o ocorrido lá, é sobre o uso da linguagem que eles mesmo ali falam, né, que eles usam. Por exemplo, neguinha, você percebe que tá direcionando para ela, entendeu? Tipo, automaticamente a gente percebe que o racismo é muito escancarado, assim, né? Naquele momento ali que eles estão agredindo ela, eles estão dizendo, chamando ela de neguinha, acusando ela. Então, a gente sabe que ela visivelmente estava sendo acusada por ser preta, né? É aquilo que o Rodrigo falou, de que na discussão contemporânea não dá para você separar gênero e classe de raça, que a briga principal não tinha nada a ver com raça originalmente, e as pessoas tinham sido assaltadas e elas estavam com raiva por causa disso. Mas aí, disso, os xingamentos já não tinham mais nada a ver com assalto, já eram xingamentos de raça. Então é aquilo que o Rodrigo falou, de não ter como dissociar uma luta da outra. Sim, não dissociar, mas ao mesmo tempo compreender que o racismo ele está entrelaçado em todos os espaços, entende? Então, independente dela estar naquele espaço que era um ônibus, poderia acontecer em um hotel muito luxuoso que ela poderia estar, entende? Sendo rica. Então, penso que o racismo é isso, ele está em todos os espaços e que aquele ambiente, por ela ser uma favelada, justamente isso, assim, influencia muito, mas que também não modifica a realidade que pode acontecer em outros lugares, entende? Se a gente for olhar também, se vocês estão falando de que é realmente um mix entre esse recorte de classe, de gênero, de raça, que tá completamente interligado, ela foi ali, as pessoas estavam com ódio, elas estavam com raiva, elas queriam descontar em alguém. Elas não descontaram nos ladrões que fugiram e decidiram que ia ser em Maria. Ela foi linchada por ser frágil como mulher, mas foi criminalizada por ser preta. Eu estava lendo também um artigo e tem
uma música que é Ileaie, que é um bloco de carnaval de Salvador, e o artigo tinha como título uma frase de uma música deles que era: "Até meu bem, provar que não, o negro é sempre vilão". Então, até o momento que ela fala, gente, eu não vejo ele, porque ele era o ex-marido dela, né? Ex-marido não, o ex-homem, o pai do filho dela. Pensam, por exemplo, que se ela fosse ali uma mulher branca, provavelmente ela teria se saído mais fácil ali, entende? Por exemplo. Ela teria sido a vítima se ela fosse branca. Exatamente, com certeza ela acusaria um homem preto, provavelmente, que estava ali no local, não sei. Outra coisa interessante que marca a questão racial no texto é que, enquanto a maioria das pessoas está gritando que lincha, que é para linchar, o texto diz que tinha mais um menino que estava tentando defender ela. E era um menino negro que parecia com o filho dela. Então, a única vez o texto fala explicitamente sobre a cor de outra pessoa é o menino que está defendendo ela, que é um menino negro, que provavelmente entende que aquilo é uma questão principalmente racial, é muito mais do que uma vingança, é racismo. Penso também, Mariana, penso que pra gente, enquanto pessoas pretas, a gente consegue enxergar essa realidade como algo que acontece cotidianamente, né, também, né? Porque não é algo que me assusta, assim, tão forte, sabe? Porque eu penso que, nossa, aquele ali é um cenário que realmente acontece, sabe? Não tem pra onde correr, não é algo fictício, entende? É isso, eu acho que esse texto, ele é muito triste, mas eu acho que quando uma pessoa negra lê esse texto, ela tem uma visão completamente diferente do que uma pessoa branca. Porque uma pessoa Nossa, negra, sim. a gente vê o final do texto. Nossa, velho, é isso, é isso. E é uma coisa que choca, mas é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Nossa, você me contemplou muito agora. A gente sempre sabe. Aspas, uma dúvida. Eu juro que eu tinha lido de outra forma. Para mim, o menino que tinha, o que parecia o filho que tinha puxado o linchamento. Não. Ela até fala que, tipo assim, estão puxando o linchamento, Sim. mas aí tem um menino que fala, não, eles também não me assaltaram, não. Aí quando ela olha pra voz, é a voz de um menino novo, negro, que lembra ela, o filho. Por sinal, esse artigo que Nathalie comentou foi o mesmo que eu li. E a autora do artigo disse que foi o menino negro que começou o linchamento. Só que aí eu fiquei, bicha, você não leu o conto, não? Mas é justamente isso, a sociedade com muita facilidade acusa uma pessoa preta. É, exatamente. Ou também tentam também criar uma inimizade entre entre os próprios pretos, dizendo, ai, a gente não pode se unir. Eles tentam criar uma rivalidade entre Sim, isso. Já que a gente já passou para essa pauta do assalto no ônibus, é aí que entra um personagem muito importante, que é o ex-homem, que é como ela chama, o pai do seu filho, que não está mais junto com ela, e que ela guarda memórias boas da vivência com ele. Então, ele apareceu uma última vez e ele fez uma coisa que ela nem desconfiava. Como vocês acham que se dá essa história deles dois? Nesse momento, eu só consegui enxergá-la como se ela só cresceu sabendo que ela ia ter que cuidar dos filhos, ela teria que cuidar da casa. Se o homem fosse embora, beleza, mas por ela ser mulher, ela teria o papel de mãe e ela não poderia não exercê-lo. Daí é muito fácil para ela não guardar a memória dele com remorso por ter abandonado, por ter ido embora, por mais que ele tenha tido os motivos dele, porque ela só foi criada para acreditar que o homem vai embora, tudo bem. Mas aí eu que vou ter que ser a mãe, vou ter que cuidar dos meus filhos. É por isso que eu acho que não existe remorso. E quando a gente também fala sobre gênero e raça, outro debate que é bem difundido é a solidão da mulher negra. E é basicamente isso. Ela teve relacionamento com ele, ela teve mais filhos depois, mesmo assim ela sozinha. Você vê que ela só queria um afeto, ela só queria um abraço. Ela quer tanto isso que no final, quando ele cochicha algo que ela não entende, ela imagina como se aquilo fosse um beijo e um abraço, porque era só o que ela queria naquele momento. É isso, e eu penso que a Conceição, ela deixa isso muito explícito nos textos dela, e nesse, inclusive, em específico, ela trata isso, né? Ela fala que a mulher preta é desse jeito, passa por essa realidade. É uma autorreflexão, então ela contempla mais uma vez a escrevivência dela
porque ela escreve sobre isso, ela traz as vivências diárias, e aí é tipo coisas que você realmente se vê, né? É um espelho. Eu vi uma avó minha, uma mãe minha nesse lugar, entende? E aí, como o Rodrigo colocou, eu super concordo, né? Eu acho que isso fica muito explícito, assim, é muito gritante ela ser uma mulher preta, sabe? Muito, muito gritante. É muito importante a gente discutir sobre isso, assim. O porquê que Conceição trouxe justamente à tona essa mulher com essas características dentro desse espaço. Ela sofreu machismo, sim, o gênero realmente conta, né? A questão do cara, ele consegue ganhar voz para a sociedade, porque automaticamente ela é lixada ali no meio de todo mundo, inclusive as próprias mulheres do ônibus não defendem ela. Então, eu consigo, assim, enxergar o ponto raça como algo muito alarmante nesse sentido, sabe? Porque ela não conseguiu ter vez e voz em momento algum, ela não conseguiu autodefesa, e aí aconteceu o final trágico, mas é justamente por ela ter ficado ali na luta, de dizer que não foi desse jeito, eu conheço ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela tentou se explicar a todo momento, né? E ninguém conseguia, ninguém escutava ela, ninguém escutava. Ela, todo momento ela tentava explicar. Ai, até quando ela tenta falar, basicamente ela fala que o narrador faz essa marca, alguém fala assim, e a negra ainda é atrevida, algo assim. Ou seja, quando ela tenta falar alguma coisa, ela não tá só se explicando, ela é atrevida. Eles ainda usam a conotação Sim, nossa, sim, velho. a todo momento. Ela não teve a oportunidade de defesa. Eles não queriam. Isso não foi nem cogitado. E outra parte ainda falando sobre esse ex-homem, tem uma parte que fala assim: Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante nenhum. Ela conhecia o pai do seu primeiro filho. Isso ficou muito na minha cabeça, porque ela não lia aquele homem como marginal, sabe? Ele não foi. Ela não apenas taxou ele como as outras pessoas do ônibus fizeram. Ela desconsiderou isso, porque as pessoas do ônibus, elas fizeram com que ele perdesse o significado dela como pessoa. Não só ele, que era o assaltante, mas fez com que ela também fosse completamente desconsiderada como pessoa. Eles não viam ela como gente. Exatamente. Inclusive, está tendo uma campanha onde as mulheres pretas se perguntam, né? E eu não sou uma mulher. É justamente isso, né? Em que ponto o gênero ele consegue entrar, entende? Eu não consigo ver uma relação assim de gênero muito forte dentro desse texto, desse ocorrido, sabe? Eu vejo mais a raça, assim, como algo muito mais alarmante. Porque a todo momento ela é acusada, inclusive a linguagem que a Conceição usa na própria escrita dela é gritante, né? Ela coloca mesmo negrinha e tal. Você percebe que ela tá usando os termos, né, pejorativos que são usados para as pessoas que são racistas e que ela tenta mostrar isso, né? Ela tenta, eu acho que a Conceição, ela é muito forte isso que ela traz na escrita dela, no modo de escrita que é muito crítico, entende? Esses termos que ela coloca é muito crítico, então eu estou muito contemplada pelo texto. Sobre isso que vocês estavam falando de que a mulher não é ouvida, de tipo, ela tentou se explicar, mas ela não teve espaço para fala. Aí eu também voltando um pouco no que Rodrigo falou sobre ela não ter raiva do homem nem nada do tipo. Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que existe tanta culpa no ser negra e no ser mulher negra que a gente acaba desculpando todo o resto. Então, ela em nenhum momento ela culpa as pessoas que estão lixando ela não culpa o marido, ela não culpa em nada. A única coisa que ela pensa é em voltar para casa e tá com os filhos dela. Ela nunca culpa ninguém, porque eu acho que já existe tanta culpa em ser mulher negra, querendo ou não, a gente já nasce achando que a gente tem alguma culpa, que a gente tá fazendo alguma coisa de errado de alguma forma, que a gente não consegue nem culpar outras pessoas. Então a gente já tá sempre acostumada a ficar calada e aceitar o que vem. Aproveitando que você puxou o assunto dos filhos e que Rai também já falou sobre o final trágico,
Durante esse final trágico, quando ela tá caída, depois de ser linchada, ela não deixa de pensar nos filhos. O papel de mãe dela tá sempre bem marcado. E ela repete a mesma frase que ela tinha falado ao início, quando estava saindo da casa da patroa. Será que os meninos gostam de melão? E depois de saber que ela realmente já estava levando os restos da comida da casa para os meninos, para eles experimentarem uma fruta que eles nunca tinham comido, e não é uma fruta cara, não é uma fruta de difícil acesso, mas é uma coisa que eles nunca tinham comido. E isso, para mim, revela a escassez do básico, né, que é a alimentação, e mostra a preocupação dela em levar, nem que sejam os ossos para casa. É isso. Direito básico de comida as pessoas não têm. E essa é uma das partes mais tristes do texto para mim, é saber que no início do texto ela tá muito feliz e ela acha que o dia dela foi muito bom porque ela teve o que ela já deveria ter. Ela teve nada além do básico, ela teve muito pouco, na verdade, ela teve muito menos que o básico. E isso já deixa ela muito feliz. Isso é muito entristecedor para mim. Totalmente ligado à realidade nesse texto. A Conceição, ela consegue, em cada termos, cada objetos, usos, assim, ela consegue trazer um significado por trás. É muito massa isso. Eu amo os jogos dela de flashback, realmente, que ela usa. Tanto falando da faca, a faca que corta a vida, que cortou a vida dela, quando ela fala do melão, realmente, porque a gente volta a associação a... Porque ela fala disso de uma forma muito emotiva no início, e a gente também volta para isso de uma forma muito emotiva no final, que é realmente no ápice, que a gente vê como o linchamento pareceu muito fácil para aquelas pessoas. E eu ficava procurando muito marcadores temporais. Eu tava, gente, porque a Conceição... Esse é um texto muito, muito atual e que a gente não sabe necessariamente onde ele está se passando, porque não diz qual é a estação, não diz qual é a cidade, só diz que é tipo um ônibus, ela estava saindo do trabalho. É muito cotidiano. E eu ficava, o tempo, qual foi o ano disso? A gente também fica... eu só achei que me identificou a parte que ela fala dos cruzeiros, que aí é a moeda, né? Então fica mais fácil da gente ver isso, porque ele fala dos cruzeiros, mas se não tivesse aqueles cruzeiros ali, poderia ser, gente, quanto tempo? Toda hora. Então isso eu acho que é muito legal, não ter esses marcadores também tão explícitos, porque justamente são situações muito reais e que acontecem o tempo todo. E não vê quem não quer. Quando o Nathalie fala isso de não estar marcado onde acontece, quando acontece, eu acho isso muito rico para a leitura, porque você pode colocar isso e, assim, não apenas qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Eu estou lendo agora um livro de contos da Chimamanda e no conto não é do ponto de vista da empregada, da doméstica, é do ponto de vista da patroa, mas eu consegui relacionar muito com o que estava acontecendo, porque era uma mulher que recebia pouco, que moram nos Estados Unidos, aí eles trazem da Nigéria para trabalhar lá, porque vai ganhar pouco. Então, sinceramente, o que Conceição fez nesse conto, o que ela conseguiu, onde ela conseguiu chegar, é algo muito... É que a gente tem que bater palma mesmo, entendeu? Com certeza. Ela falou sobre um problema que existe e que tá no país, no mundo. Gente, mas olha a importância disso, porque a Conceição Evaristo mesmo disse que ela teve influência, uma grande influência de Carolina Maria de Jesus, outra perfeita, já, todo mundo aqui, não sei se já leram Quarto de Despejo. Enfim, mas a importância de terem mulheres pretas falando sobre vivências pretas, porque elas realmente influenciam essas outras pessoas. E você percebe, ó, de Carolina Maria de Jesus a gente foi para outra pessoa gigante, brutal, que é Conceição Evaristo, e quantas outras pessoas vão ser incentivadas por esse tipo de leitura? E o quão é importante essa voz continuar a estar aí. Com certeza, gente. Leiam pessoas pretas, referências. Tem várias pessoas. Eu estou muito feliz. A Conceição. Eu tive o privilégio de conhecer essa mulher na UFES no dia que ela foi para lá por encontro de literatura. E eu consegui falar com ela, assistir uma palestra. E ela falou sobre esse livro, né, lá. E então eu fiquei muito feliz, assim, realizei um sonho.
E Conceição, ela é uma referência, assim, porque ela é uma mulher mais velha, então ela traz no livro dela, nos contos dela, sempre uma vivência sobre... A escrevivência também é isso, é você falar sobre histórias narradas por pessoas mais velhas, que já viveram por muito tempo, e tem muitas histórias para contar, sabe? E ela traz esse espaço de fala, prestigiando as mulheres pretas, e também dando voz, né, para que outras mulheres também se inspirem, porque na literatura uma das minhas inspirações é ela, né? A Carolina também, obviamente, mas a Conceição, assim, ela ganha meu coração por inteiro. Essa mulher, ela é muito maravilhosa, eu já consegui ler alguns livros dela, acompanho a história dela, assim, e tal, então eu fiquei muito feliz quando vocês fizeram esse convite, porque é muito massa falar sobre sobre nossas histórias, assim. E foi muito bom essa troca. E tem muitas pessoas, muitas mulheres contemporâneas, filósofas, né? Chimamanda, que já foi citada aí por Rodrigo, que leiam Chimamanda, essa mulher também perfeita, africana. Então, é isso, gente. É a gente buscar saber que existe, que tipo, não é de agora, a gente não tá falando de agora, não é o nosso jeito de falar. A gente tá falando porque vieram outras antes da gente, né? Que falam e já vem falando. E a gente tá aqui porque elas vieram antes, né? Pra eu estar aqui hoje, teve as minhas que vieram antes de mim. Então eu sempre falo sobre isso, sobre trazer as que vieram antes, né? Eu sempre trago isso nas minhas palavras, que eu digo que finais, né, já que a gente tá no final. Mas muito obrigada, e é isso. Eu só queria completar isso que Rayane comentou sobre ler pessoas pretas, que as pessoas estão aí, elas estão escrevendo, a gente que precisa ler, a gente precisa ir atrás, a gente precisa tomar consciência de, tipo assim, minha leitura é uma leitura que é escrita por homem branco, a gente tem que tomar essa consciência e buscar outras fontes. E, a partir disso, eu quero trazer algo. Academia Brasileira de Letras. Em 2018, Negou! exatamente, ela só 40 pessoas votando, ela recebeu um voto. Ela perdeu por um cara que é diretor. Aí vamos lá, né? Por partes. Eu fui pesquisar mais sobre isso, sobre o que tinha acontecido. Porque eu assim fiquei, mano, eu acabei de ler esse conto aqui, bom pra porra, por que foi que não citaram ela? Aí, a Academia Brasileira de Letras, que tem como objetivo, eu anotei, o cultivo da língua e literatura nacional, só aceita no seu hall de membros as pessoas que fazem festas para os membros. Você tem que fazer o famigerado lobby, você tem que procurar alguém para ser apadrinhado, você tem que procurar alguém para votar por você, enquanto toda a obra que ela tinha foi jogada no lixo porque ela não quis babar ovo de ninguém. A Academia Brasileira de Letras, eles mesmos assumem que eles são um grupo de amigos. E aí, se você vê ali, é tipo, são 4 mulheres, um homem negro e o resto uns bandos de escroto, vou falar mal mesmo. E ela fala que era importante ter representatividade na casa de Machado de Assis. E outra coisa, galera, esse embranquecimento de Machado, né? Enfim, tentando novamente apagar a história de pessoas que são incríveis, mas elas não poderiam ser taxadas como pretas. Olha, que absurdo. Enfim, e não poderiam ser recebidas no seu lugar ali, que deveria ser, né? Que é a Academia Brasileira de Letras, e aí eles ficam botando um bando de macho hétero chato, insuportável, escuro. Ai, detesto, cancela todos. Não nos contempla, é isto. Exatamente. Quando eu vi que eles se autodeclaram como um clube de amigos, meu amor, vai fazer seu clube de amigos em outro lugar, não na Academia Brasileira de Letras. Você tem. Exatamente. Seu papel não é esse. Seu papel não é se reunir com seus amigos, com pessoas que concordam com você, pra ficar fazendo coisas que você concorda. É uma coisa que tem que desafiar. Penso que a que ponto essas pessoas que se dizem antirracistas não conseguem colocar conteúdo sobre negritude dentro das escolas. Por quê? Que não acontece. E porque dentro da própria academia, que a gente sabe que é muito importante, né? A gente não consegue, gente, de maneira alguma, colocar uma pessoa preta para assumir aquela presidência. Ah, e outra coisa, gente, uma coisa muito essencial pro debate. A cadeira que ela iria assumir é a cadeira de número 7, que é a cadeira de Castro Alves.
E, mais uma vez, a branquitude rouba o que é nosso, porque a escrita é algo ancestral e a gente precisa lembrar disso sempre, sempre. É a gente saber que a escrita, assim, é ancestral e que as pessoas pretas, elas já escreviam, assim, né, quando não tinham os espaços para estar, assim, público, mas, assim, sozinho, dentro de um local, as pessoas escreviam e foi a partir dali que foram contando histórias e criando memórias. Então, tipo, a gente precisa ver, gente, que a escrita, ela, hoje, ela consegue chegar para várias pessoas, principalmente brancas, porque não é à toa que a gente tem tanta referência e bibliográficas, que a gente, nós que somos estudantes de letras, nós sabemos que o quanto tem referência assim branca dentro do nosso curso e o quanto a gente batalha para poder estar buscando, correndo atrás, porque não nos é trazido assim, não nos é falado sobre isso, sabe? E todos os dias eu tenho buscado, assim, compreender sempre esse conhecimento de uma forma assim mais afrocentrada, entende? Então, eu penso que a gente deve sempre pensar a escrita como ancestralidade mesmo, sabe? É toda essa... Como é que eu posso dizer? Esse respeito, sabe? Eu acho que é esse respeito. Hoje que eu tô, assim, escrevendo poesias, né? Produzindo nessa quarentena, eu tô ainda vendo mais o quanto o poder da escrita, né? É tão forte, né? Para nossas vidas. Então, eu acredito que a gente precisa levar ela para várias pessoas que ainda não conhecem. Muitas pessoas precisam conhecer a escrita e a leitura para passar a dizer assim que vive bem, sabe? Porque muita gente nega, prefere não estar perto porque não, de fato não conhece de verdade, sabe? É isso. Ainda sobre a academia, o simbolismo que é isso, né? Seria a cadeira de Castro Alves, que um poeta branco conhecido por ser o poeta dos escravos, quer dizer, a voz branca que levou a história negra. Então, esse cara, tudo bem, ele pode ter uma cadeira, porque ele é branco falando sobre negro. Então, enquanto você tem um branco falando sobre o negro, tudo bem, porque é a história do branco Salvador, né? Mas na hora de realmente dar voz para a pessoa negra, que é a pessoa que sofre, que é a pessoa que realmente tem a vivência, que é quem precisa daquela voz, aí já é demais. Você dá uma cadeira para uma pessoa negra. Não é desse espaço de fala que a gente tá falando, né? De protagonizar o homem branco, de continuar lá na cadeira dele e tirar uma mulher preta. Gente, Conceição Evaristo tem quantos anos? Entende? As pessoas não compreendem nessa proporção, não, sabe? Então, é muito difícil, sabe? E a gente que tá por fora precisa contemplar de alguma forma, né, a escrita da Conceição. Então, é buscar, é comprar os livros dela, é fazer podcasts como esses, sabe? É falar no YouTube, é realmente sempre estar falando, porque já que não chega até lá, infelizmente ainda, porque eu tenho fé que vai chegar, mas, né, mas vamos levando. E aproveitando o ensejo, agradecendo a vocês por essa oportunidade, né? Mais uma vez, eu estou muito feliz. É muito importante. Leiam Pessoas Pretas. Tem um Instagram, @, Leiam Mulheres Negras. E aí lá tem vários livros também que vocês podem dar um saque e depois trazer. E quem sabe a gente pode ter outro encontro para trazer sobre outro conto. E ouçam, Rayane. Joga aí, faça sua publi aí, se joga. Ai, gente, sapatona tona. Olha eu e Mari aí representando essa sapatona preta de periferia. É isso, gente. @sapatona tona. Eu escrevo poesia, sou transista. Quem quiser conhecer o trampo, corre lá. É isso, muito obrigada, esses amigos, parceiros de curso. Tô com muita saudade. Essa quarentena que não acaba. Sinto falta de reclamar da UFES.
Sinto falta de reclamar da UFES, galera. Rai, muito obrigado por ter vindo, sério mesmo. A gente que agradece sua participação aqui no podcast. Foi muito bom, foi muito rica. E é isso. Você vai voltar, sim, várias vezes. Qualquer coisa, amei. Massa. Senti que a gente combinou bastante. Beijão. Vamos dar biscoito pra Rayane. E é isso. Amo. Beijo, fofoqueiros. Fiquem em casa. Limpem as mãos. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.